E aí, gente, vamos continuar. Gente, seguinte, então assim, essa compreensão sobre raça, racismo, etnia e os aspectos de construção, né, socioantropológicos sobre isso, né, nós vamos ter aqui na nossa página 118, né, e nós vamos começar na seguinte interpretação, gente. A partir do século XV, gente, quando nós vamos ter aí os europeus, ou os donos do mundo, né, enfim, né, mas vamos falar que os europeus começaram a se lançar aí em busca de outros mundos, de outros territórios, né, ali no século XV, nós vamos ter essa exploração de outros mundos, né. E assim, gente, vamos tentar compreender uma coisa aqui. Vamos imagine hoje um outro povo entrando nas nossas terras, entrando no nosso país e ditando regras, dizendo o que nós temos que fazer, ou como temos que fazer, no Deus que eles querem que a gente acredite, na língua que eles querem que a gente fale. Então imagine isso, pense numa situação pavorosa. Foi isso que aconteceu em relação aos índios, galera, certo? Então nós vamos ter aí o europeu chegando, impondo uma cultura opressora sobre um povo, certo? Depois nós vamos ter o mesmo povo europeu indo na África, né, quantificando e estruturalizando, sistematizando a escravidão, né? Então daí você tira o nível de petulância e de prepotência de um povo sobre o outro, né? É o que nós vamos chamar de etnocentrismo, certo? Quando uma etnia, quando um povo, com a sua cultura, com seus valores, ele se sobrepõe a uma outra cultura. Por que eu estou te falando tudo isso? Eu estou falando porque vai chegar um momento em que esses caras vão buscar uma desculpa. E a desculpa que eles vão trazer para a gente engolir, né, até hoje, né, existe essa desculpa, é a questão do fenótipo. Né? E o que seria a questão do fenótipo, gente? O fenótipo, para você que não sabe, galera, o fenótipo é um conceito da biologia, né, que define aí o conjunto de características de um indivíduo, né, sejam elas físicas, né, no caso dos europeus aí, psicológicas também, a gente vai entrar nessa compreensão, né, porque no momento o fenótipo do índio, o fenótipo do negro era um fenótipo na visão europeia inferiorizado, então partia aí do princípio desse fenótipo que era diferente, né, do fenótipo do europeu. Né? Aí junta essa questão do fenótipo com os interesses políticos e econômicos das grandes nações, né, como Espanha, Portugal, França, Inglaterra, e aí, meu amigo, se justifica com as ciências da natureza, com essa questão do fenótipo, né, no caso a biologia, e também até mesmo numa compreensão de discussão aí, né, no que a gente pode entender como um princípio aí de antropologia meio às avessas, ok? Como assim? Porque nós vamos encontrar discursos, diálogos de europeus que vão trazer um argumento como o europeu levando a civilidade, levando a civilização, levando a razão, né, levando o conhecimento para os povos ignorantes, para os povos brutalizados, selvagens, enfim. Não é? Então nós vamos encontrar isso também dentro dessa caracterização do etnocentrismo, tá bom? Então assim, gente, essa junção de fenótipo e interesses políticos e econômicos vão trazer simplesmente aí, vão servir, né, como critério para explorar a população nativa, né? Então esse é o argumento. Imagina aí, um povo que vem lá dos Cafundó do Brejo, né, vem lá da Europa para cá, já tinha invadido ali a África e tudo, aí vem invade as Américas, colocam a marca deles aqui logo com um crucifixo, né, coloca logo o crucifixozão lá, fazem uma primeira missa, né? E depois de impor a sua fé, né, de batizar o local, quase como se fosse a assinatura da escritura de que essa terra é nossa, não é dos índios, está entendendo a loucura? Mas enfim, então, o argumento que eles vão usar é esse, do fenótipo, da questão cultural, da questão civilizatória, né, então, para impor a sua vontade ali, né, de exploradores e tal, enfim, né, e depois, lógico, né, com a imposição das armas, né, nós vamos ter isso aí. Mas o que eu quero dizer para você é que o que dá base logo de início é a exploração a partir do fenótipo inferior do indígena e do negro frente ao fenótipo do europeu. Isso na cabeça do europeu, beleza? Né? E a questão também das características indígenas, né? Das características negras, enfim, que na cabeça de alguns teóricos da biologia, da antropologia, entendiam que devido à grande quantidade ou a pouca quantidade, vamos dizer assim, de sol, né, no corpo do indivíduo, trazia aí uma compreensão de que essa pessoa teria menos ou mais intelecto por causa disso, por causa das questões climáticas também, né? Ou por ter muito sol ou por ter menos sol, né? Então perceba que nós vamos ter aí uma situação bem precária,
mas que vai justificar a exploração, a matança, pegando aqui o Brasil, né? Então, gente, como vocês podem ver aí, ó, a população do Brasil em 1500 era de 2 milhões no litoral, no interior 1 milhão, no total 3 milhões, certo? Como vocês podem perceber aí, gente, em 1500 nós temos uma população total de indígenas de 3 milhões. Em 2010, segundo o censo do IBGE, nós temos aí 817.962 habitantes. Esses dados, gente, foram retirados aí do site da FUNAI, ok? Que a FUNAI, por sua vez, pegou aí os dados do IBGE, né, sobre a população indígena. Então daí você tira o massacre que foi aqui só no Brasil, né, em relação a isso, a exploração, né? Então, gente, nós temos aí, né, vai servir como esse critério aí para exploração, né, da população nativa, né, seja na Ásia, na África, na Oceania, aqui nas Américas, né, os colonizadores europeus, principalmente espanhóis, ingleses, franceses, portugueses, né, vão chegar aqui e vão impor aqui a vontade deles, né? Então, gente, o que a gente pode entender aqui que por apresentarem, né, características culturais e físicas, principalmente físicas, porque é o que vem logo de cara, né? Principalmente por essa estereotipação, vamos dizer assim, né? Por esse rótulo, né? É que nós vamos ter aí a exploração, a perseguição, a matança, né? A inferiorização dos outros povos frente ao povo europeu, né? Então é importante a gente frisar essa questão. Então, gente, é nesse ponto aí que nós vamos começar a ter uma ideia, nós vamos começar a ter aí a gênese, vamos dizer assim, né, do que nós temos hoje de desconstrução da imagem do índio, da imagem do negro. Então, queridos, é justamente aí que nós vamos ter essa ideia de inferiorização do outro, né? Nós vamos ter aí o início dessa compreensão preconceituosa, discriminatória e de medidas segregacionistas, né, a partir dessa construção aí do europeu, se colocando acima e superior, né, ao índio e ao negro, que vai ser trazido aqui para as Américas, ok? Tudo isso baseado na questão étnica, na questão racial, ok? Então é importante nós frisarmos esse ponto aqui, né, para a gente poder abrir as discussões, tá? E assim, gente, as próprias ciências da natureza, principalmente a biologia, ela se viu contra a própria noção de humanidade por causa disso. Porque nós vamos ter aí defensores de que as características físicas são influenciadas por essa origem do fenótipo e principalmente por caracterização de não desenvolvimento dessas culturas, enfim, né, nós vamos encontrar aí essa compreensão, infelizmente, né? E aí, gente, nós temos aqui, ó, até no finalzinho do livro de vocês, tem assim, ó, tais estudos influenciaram a criação de teorias raciais e eugênicas que buscavam justificar a ideia da existência de povos inferiores e superiores. Pois é, nós vamos acabar desenvolvendo aí, gente, a questão da eugenia, né? Que a purificação da raça, né? Que é a transformação de uma raça pura, né? Não transformação, mas a justificativa e o trabalho na pureza da raça, né? O desenvolvimento de uma raça pura, né? Eugênica, né? Uma raça que não tenha misturas com raças inferiorizadas. Então perceba, olha o grau de situação bizarra que nós vamos ter aí, né? E isso, gente, até hoje, essas mentalidades a gente acaba encontrando, né? Século XXI, 2020, nós encontramos ainda na nossa sociedade exemplos como esses, né? Temos uma foto aqui, gente, de um escravo, né? Que mostra cicatrizes resultantes do açoitamento nos Estados Unidos em 1863. Enquanto eu estava falando aqui, eu coloquei a foto aí, e agora eu vou colocar a mesma foto num post que foi colocado nessas semanas agora, né? Acho que um mês atrás, ou menos do que isso, fazendo comparação ao rapaz que levou, se não me engano, 7 tiros nas costas da polícia norte-americana, né? E aí fizeram uma montagem dessa foto com essa outra que você está vendo aí agora, né? Então, para simbolizar do que o professor está falando aqui, não é abobrinha. Infelizmente, nós vivenciamos aí uma realidade que prioriza, que coloca no pedestal um grupo social e os outros coloca embaixo, beleza? Vamos continuar aqui, gente. Então, gente, assim, essas diferenças físicas foram utilizadas como rótulo, como eu acabei de dizer, como um estereótipo. E se você prestou atenção nos meus outros vídeos, principalmente sobre preconceito, você vê claramente que o estereótipo faz parte do preconceito. Faz parte de você estabelecer um padrão, uma característica geral sobre uma pessoa ou um grupo étnico, né? Então nós temos aí um rótulo, uma qualificação, né? Uma marca qualificativa, né, de suposição de superioridade ou inferioridade, né? No caso aqui em questão, nós estamos colocando um rótulo de inferioridade, estamos qualificando aquele indivíduo a inferior, né? O europeu fez isso, né? E
hoje, infelizmente, nós temos ainda muitas das pessoas que vivem em sociedade achando que são superiores umas sobre as outras, ainda rotulam os outros com essa marca. Uma palavra que simboliza muito bem isso daí, um estigma, né? Acaba estigmatizando aquela outra pessoa, né? Nós acabamos marcando essas pessoas quase como se fosse um leproso na sociedade, né? E isso, mais uma vez, não é de hoje. Desde que as Américas foram invadidas, né? Os seus invasores impuseram assim as suas leis, né? Seus valores, isso aconteceu de uma forma grotesca e absurda, ok? E infelizmente hoje nós ainda estamos replicando essa forma de caracterização, né? Você me pergunta aí, professor, só está exagerando, mas quanto tempo para cá ainda está repetindo? Tá não, professor, tá, filho. O nosso país, gente, só tem 500 anos. Infelizmente nós ainda vivenciamos muitas das coisas que no passado eram como via de regra, né? Então nós temos que finalizar com isso, certo? Então assim, gente, voltando aqui, né? Então, gente, essa qualificação, ela se coloca como superior e inferior, coloca o colonizado como inferior e o colonizador como superior, não é? Nós temos aí a premissa, né, etnocêntrica, ou seja, temos um entendimento etnocêntrico aí, de que o colonizador, que é esse europeu que veio lá do inferno, veio lá da casa dele, né, da Europa para cá, chegou, impôs, e com a força das armas, com a força da sua coroa, né, colocando aí armas, homens, enfim, impôs o que eles queriam aqui, não é? Então, gente, nós vamos ter aí essa compreensão etnocêntrica, né, do europeu colonizador sobre o americano, o asiático, o africano, né, como colonizado, inferiorizado, né? O superior colonizador, né, e o inferior colonizado, né? Aí, gente, passando o tempo, chegamos aí no século XVIII, é importante a gente colocar que no século XVIII, gente, é o século das luzes, né? É o século das revoluções, né? Vamos dizer assim, né? É o século da grande Revolução Francesa do Liberté, Fraternité e Égalité, né? E mesmo assim, gente, era liberdade, fraternidade e igualdade para o povo europeu, porque o povo indígena e africano e asiático e nada era a mesma coisa, certo? E assim, gente, é interessante que no mesmo século XVIII, no século das luzes, nós vamos ter aí a compreensão de que a cor da pele, né, foi transformada aí no principal critério de classificação, gente, né, para a hierarquia racial. Produzida por quem, gente? Diz aí, pelas ciências da natureza, né, no caso a biologia, principalmente. Então, no etnocentrismo, gente, que é a base disso aqui, de olhar para a cor da pessoa e determinar se ela é inferior ou não, né, e a base dessa compreensão hierárquica, o etnocentrismo traz isso, gente, traz essa escadinha de uma cultura sobre a outra. De uma cultura máxima, de uma cultura superior, né, e da outra cultura inferior, e de outra cultura inferior, da inferior, enfim. Então nós vamos encontrar isso no etnocentrismo, né, essa escadinha aí de superioridade, né, de um povo sobre os outros, né. Beleza. Então, gente, essa questão aí das ciências da natureza, né, essa questão da hierarquia cultural, da questão da cor, né, vai ser aí baseado devido, e não tem para onde correr, vai ser baseado no controle econômico e político. A gente não tem para onde correr, tá? Então, gente, devido a esse controle econômico e político, né, que era determinado por esse etnocentrismo, em que a cor determinava e classificava o que você era, se você era superior ou inferior, né, os europeus justificavam aí as suas ações, seus mandos e desmandos, gente, né, sobre esses outros povos, porque compreendiam que esses outros povos eram inferiores, né, porque possuíam as características físicas e culturais, espirituais, enfim, diferentes, né? E que não seguiam aquele padrão que o povo europeu seguia. E aí, gente, saindo desse entendimento do século XVIII, né? Desse entendimento que nós podemos até observar como hipocrisia, porque enquanto nós percebemos a liberdade, a fraternidade, a igualdade, o humanismo ali do iluminismo, né? Ao mesmo tempo, nas Américas, na África, na Ásia, na Oceania, nós vamos encontrar a opressão do branco sobre os povos nativos, não é? Por acharem que os povos nativos são inferiores. Depois, gente, nós vamos ter o que aí? No século XIX e no século XX, a ideia, gente, de superioridade entre os grupos étnicos e raciais vai subir, vai extrapolar a tal ponto que nós vamos ter aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, gente, certo? Nós vamos ter aí, não é uma guerra contra a opressão de um ou de outro. Todos os países, principalmente na Primeira Guerra, vão querer territórios que não são deles, né? Mas que são colônias, e que eles são a metrópole dessas colônias ainda no século XIX, né? Então, você vai ver aí a Alemanha querendo mais territórios de exploração, você vai ver a França querendo manter o que ela já tem,
e querendo outros territórios também. Você vai ver Inglaterra, vai ver, enfim, você vai ver países aí querendo a manutenção do sistema ainda colonial, né, desse sistema de exploração de colônia e metrópole, né, aliás, de metrópole explorando a colônia, né. Então nós vamos ter aí depois, no mesmo século XX, gente, a coisa mais pavorosa, destruidora e perturbadora que se chama nazismo, né, que tem uma política eugênica pesada do povo ariano, né, onde nós vamos perceber aí uma superioridade em questão da cultura, de imposição da cultura deles sobre a cultura do resto do mundo, né. Então nós vamos ter aí no século XX essa coisa horrível chamada nazismo. Uma das coisas que nós vamos ter aí de forma absurda e acelerada, gente, vai ser a compreensão de que as características físicas, elas interferem, segundo essa nova compreensão aí exploradora, vamos dizer assim, das elites burguesas, das elites tradicionais aí do povo, por exemplo, como o povo alemão, vai começar a associar que essas características físicas negras, indígenas, enfim, judaicas, elas interferem no intelecto das pessoas. Cara, gente, isso é um absurdo. Interfere não só na questão do intelecto do indivíduo, mas nas ações éticas e morais desses indivíduos. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que principalmente o povo europeu vai determinar que a bandidagem, que a malandragem, que tudo que é de ruim na sociedade deles é derivado desse povo que não pensa bem, que não raciocina bem, que é desordeiro por natureza, entendeu? Então nós vamos ter aí esses aspectos em que vão justificar essas políticas, né, de controle social. E essas políticas de controle social vão em cima, de fato, do povo indígena, negro, asiático, árabe, enfim, vai em cima desse pessoal, judeu, né, vai em cima desse pessoal. Né? Então, como se esse pessoal fosse, de fato, o responsável por todo o mal, toda coisa ruim que acontecesse naquele país. Né? Então, é interessante a gente abrir essa discussão aqui. Né? E aí nós vamos ter aí, gente, o uso, né, da palavra raça, que vai ser usada muito na botânica e na zoologia para determinar as características físicas diferentes de um ser humano para outro. E assim, gente, é um uso totalmente obsoleto, é um uso totalmente desproporcional. E é triste quando a gente vê ainda hoje pessoas usando, é porque a minha raça negra, é porque a minha raça diz. Eles mesmos, as pessoas mesmas que sofrem com o preconceito usando o termo raça, sendo que o termo raça, gente, vem simplesmente para determinar a diferenciação de grupos sociais, né? E inferiorizar, querendo ou não. Porque nós só temos uma raça, que é a raça humana, né? Só que o que acontece? Aqui nós vamos ter uma construção de uma ideia de raça como seres que se diferenciam e que convivem no mesmo espaço, mas são diferentes. E não é isso, cara. Né? É por isso que depois nós vamos tirar aí esse termo raça e vamos entrar aí com a etnia, tá certo? E a etnia, gente, aí sim, né? São pessoas, né, com culturas diferentes, com interpretações socioespaciais diferentes, com costumes diferentes, com espiritualidades e formas de exercício dessa espiritualidade de formas diversas, de políticas, de entendimentos éticos e morais diversos, mas que são seres humanos, que vivem num determinado espaço com as suas características culturais próprias. Então, o termo etnia ele vem para isso, para trazer para você uma compreensão nova, diversificada e que preenchesse mais a explicação racista que é a própria raça, quando você diz, certo? Isso aqui, minha raça é essa aqui, raça negra, isso aqui. Raça negra é banda de pagode, gente. Raça negra, certo? Raça negra. Esse negócio de raça negra não existe. Raça indígena também, o que existe é raça humana, certo? E as etnias que envolvem toda essa raça humana, tá? Então, é bom até você copiar isso que eu coloquei aqui agora sobre as etnias, tranquilo? Vamos aqui falar um pouquinho sobre a eugenia agora. Então, gente, a eugenia é um termo aí cunhado, né, pelo pensador Francis Galton, tá? Se eu não me engano, ele, no livrinho de vocês, tá, ele nasceu em 1822, se eu não me engano. Vai morrer quando, hein? 1822, 1911, se eu não me engano, tá? 1822 a 1911. Aí. E assim, gente, o que é eugenia de forma bem direta para você compreender? É o que se pensa de melhoramento da raça, né?
usando o que você quer de características físicas, psicológicas, sociais, herdadas ou não, né? Da melhor forma possível, né? Da melhor raça possível, certo? Então, a eugenia no livro de vocês, né, nós vamos ter a seguinte definição, que é aquela ideia dos bem-nascidos, né? E que a gente pode sintetizar assim, ó. Propõe o melhoramento da espécie humana pela reprodução de indivíduos com características desejáveis, ok? E as características desejáveis seriam as características brancas, tá? Então nós vamos encontrar aí, gente, nesse chamado racismo científico, né? E a tese da eugenia, nós vamos encontrar com os defensores aí desse melhoramento, né? Dessa construção de uma raça pura, certo? E aí nós vamos ter duas linhas europeias aí, que nós vamos encontrar até influências aqui no Brasil a partir dessas duas linhas de melhoramento da raça, que é o Arthur Gabnot e temos aí o César Lombroso, ok? Vamos ver os dois agora. Nós vamos ver tanto o Arthur de Gabnot, de 1816 a 1882, e vamos ver o César Lombroso, de 1835 a 1909. Antes de mais nada, eu vou dizendo aqui para vocês logo de forma resumida que, para você poder engolir bem aí o que eu vou dizer, um deles vai afirmar que as características físicas do indivíduo determinam se ele vai ser bom ou não, se ele vai ser uma pessoa criminosa ou não. Então, gente, eu vou parar por aqui esse vídeo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo, né? Um especificamente sobre o de Gabnot e outro sobre o César Lombroso. Beleza? Tranquilo? Pega na mão do pai e vamos nessa!